Então, hoje, como estamos a ver, o tema do nosso estudo, da nossa reflexão, é a análise à oração Pai Nosso. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 659, Kardec pergunta: qual é o caráter geral da prece? E os Espíritos respondem que a prece é um ato de oração, que fazer preces a Deus é pensar nele, aproximarmos-nos dele e pormos-nos em comunicação com ele. E é pela prece que nós podemos pedir, agradecer ou louvar. Portanto, a prece não serve só para pedir, tem estas três funções: pedir, agradecer e louvar. Ou louvar. Resumindo, o que os Espíritos nos quiseram dizer é que a prece é essencialmente a nossa comunicação com Deus. Nós podemos fazer a prece para nós, podemos fazer pelos outros, para aqueles que estão encarnados, como nós, para os que já partiram. E Jesus deixa-nos, então, uma das mais belas preces, composta de palavras simples, mas de um significado muito profundo, através da oração do Pai Nosso. É um dos ensinamentos de Jesus mais conhecido. É difícil encontrar pessoa que não saiba esta oração, ou que já não tenha ouvido falar dela. E como todos os ensinamentos de Jesus, cada frase tem inúmeros significados. E nós vamos então conversar um pouco sobre a oração do Pai Nosso, falando os principais significados, os principais ensinamentos que ele nos transmite, baseado no estudo do livro Pai Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Meimei, mas para nós entendermos um pouquinho do Pai Nosso, vamos reportar-nos ao cenário em que ele foi proferido. Jesus caminhava e era acompanhado por uma grande multidão. E ele, percebendo que as pessoas estavam sedentas de conhecimentos e consolações, sobe até ao monte e, sentando-se, as pessoas e os seus discípulos aproximaram-se também dele e fizeram o mesmo. E por que é que ele subiu ao monte? Como era grande a multidão, no monte ficava mais fácil o som da sua voz chegar até elas. E ele sentou-se, então, numa atitude de muita tranquilidade, para poder proferir os seus ensinamentos. E assim, ele inicia com o Sermão da Montanha, começando pelas bem-aventuranças e, em seguida, ele transmite-nos as mais belas lições do Evangelho. E Jesus diz-nos mais ou menos assim: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, que se comprazem em ficar em pé nas sinagogas e às esquinas para serem vistos pelos homens, porque em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, pede ao Pai e Ele te compensará. E ele também nos diz que, quando orares, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos, porque o vosso Pai já sabe o que necessitas antes de lhe o pedires. O que será que Jesus quis dizer com isto? Primeiro, ele vem transmitir-nos vários ensinamentos, para nós não usarmos a prece
para buscarmos a aprovação das outras pessoas. Eu não vou orar ou rezar diante desta pessoa ou daquela para obter a aprovação dela. Não. Se nós orarmos em público, fazermos as nossas preces para serem vistas pelos outros, nós estaremos mais preocupados com a opinião dos outros do que com a prece em si. E a prece é o nosso momento com Deus. E quando Ele fala para nós entrarmos no nosso aposento e fecharmos a porta, Ele está querendo dizer que nós não podemos fazer a nossa oração na sala, na cozinha. Não, Ele quer nos dizer que para fazermos a nossa oração precisamos do nosso recolhimento interior, fechando a porta. E o que é que significa fechar a porta? Significa nós desligarmos de tudo aquilo que vai impedir-nos ou atrapalhar a nossa comunicação com Deus. E diz também que Deus está oculto, porque nós não o estamos vendo, mas Deus está nos vendo. Na última passagem, Ele diz-nos que não precisamos, para fazer a prece, de dizer palavras bonitas. O que importa é a sinceridade com que nós vamos proferir a nossa prece. Muitas vezes é habitual ouvirmos dizer: eu não sei orar, eu não sei rezar, eu não sei falar como aquela pessoa que fala tão bem. Nós não temos que pensar em imitar seja quem for, porque cada um é um só. E Deus conhece a cada um de nós na perfeição. Ele sabe muito bem quem nós somos. E então, cada um à sua maneira tem que estabelecer o seu contacto com o Pai da forma que souber. Da forma simples, aqueles que sabem proferir palavras mais pomposas já adquiriram essa facilidade, aqueles que ainda não, às vezes até basta elevar o pensamento, porque o Pai conhece bem a cada um de nós. E então aí Jesus começa dizendo: Pai nosso que estais no céu. O que podemos entender com esta frase? Que o Criador do céu, do mar, das estrelas, das plantas, dos animais, esse Criador é o Pai de todos nós. Ele também nos criou. E se nós temos um Pai em comum, significa que nós somos todos irmãos. E qual é o sentimento que deveria existir entre os irmãos? A fraternidade, o auxílio mútuo, a misericórdia para com o sofrimento do nosso próximo. E muitos dizem assim: então a pessoa que me calunia, que me faz mal, é meu irmão? É. E ela não está no nosso caminho ao acaso, porque o acaso não existe. Está para nós nos aprimorarmos, para lapidarmos as nossas arestas. Quem sabe que não fomos nós mesmos que pedimos a Deus a companhia desta pessoa para nós aprendermos e sermos ajudados. Evidentemente que todos nós temos no nosso caminho pessoas que nós consideramos difíceis. Muitas vezes, geralmente, na nossa casa, na nossa família. Começamos por aí, é a maior escola. A nossa casa, a nossa família é a maior escola. Olhamos com olhos de ver para quem está ao nosso lado. Com uns lidamos de uma forma muito pacífica, muito serena, mas com outros não. Então devemos começar por aí. Aquelas pessoas não estão, a nossa família são as pessoas que nós precisamos ter.
e estamos no local certo. Muitas vezes dizemos assim: eu não sou daqui, eu não deveria estar aqui, eu não me encaixo. Encaixo muito bem. É o local onde eu preciso estar, para aprender, para evoluir, para me transformar a mim. Nós não podemos ter a ambição de transformarmos quem está ao nosso lado, de todo. Nós temos é que nos transformar a nós. E com o nosso exemplo, com a nossa postura, aí sim poderemos contagiar quem está ao nosso redor. Só assim. E a frase seguinte diz-nos: santificado seja o vosso nome. Existem várias formas de nós santificarmos o nome de Deus. Nós podemos santificar o nome de Deus com os lábios, quando nós dissermos assim: Deus Todo-Poderoso, sois todo poder e bondade. Nós estamos santificando o nome de Deus. Mas só santificar o nome de Deus com os lábios, através destas palavras, é suficiente? Nós santificamos com os lábios, mas as nossas atitudes são contrárias a isso. Isso vale alguma coisa? Não. Nós ainda somos egoístas, impacientes, orgulhosos. Nós estamos realmente santificando? Porque o egoísmo, a impaciência, o orgulho, a vaidade, ainda são atributos que nós temos. E isso não vai santificar o nome de Deus. Portanto, a melhor maneira de santificarmos o nome de Deus é fazendo o bem. É fazendo todo o bem que está ao nosso alcance. E esse bem, em relação ao nosso próximo e em relação a nós mesmos. Porque quanto aquele bem que nós fizermos ao nosso próximo só nos vai fazer bem a nós. Nós pensamos: eu fiz tanto bem a esta pessoa e só recebi. Puro engano. O bem que eu faço, além de fazer o bem, o poder ajudar, o ser solidário, qualquer tipo de ajuda que eu possa dar naquele momento, por muito modesta, por muito simples que seja, esse bem só me vai fazer também bem a mim. E então, qual é o maior bem que podemos fazer a nós mesmos? É nos transformando, porque quando nós nos transformamos, estamos sim a santificar o seu nome, o nome de Deus. E a frase seguinte: venha a nós o vosso reino. Nós já temos conhecimento que Deus é todo-poderoso, onipotente, misericordioso, mas onde está o reino de Deus? Será que Ele está no plano espiritual? O reino de Deus está dentro de nós. Nós somos muito poderosos, mas não sabemos. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Porquê? Porque nós somos filhos da divindade. Nós temos a essência divina. Somos a centelha divina. Então, quando nós pronunciamos esta frase, venha a nós o vosso reino, quer dizer, venha a sua bondade, a sua justiça, a sua misericórdia, a sua paz habitar dentro de nós. Por isso é que nós chamamos para nós. E a frase seguinte: seja feita a vossa vontade. Essa frase, seja feita a vossa vontade, significa a fé, a nossa fé na justiça e na bondade divina. É nós colocarmos
a nossa vida nas mãos dele. Seja feita a vossa vontade. Porque a nossa vontade, a grande maioria das vezes, não é o melhor para nós. Reconhecendo que ele sabe o que é melhor para nós, é entregar-lhe a nossa vida, é entregar-lhe os nossos problemas, de tudo aquilo que nos preocupa, a Deus, confiando que ele fará o melhor. Mas nós sabemos que é muito difícil essa entrega verdadeira. Eu digo, eu entrego nas mãos de Deus, mas será que eu entrego mesmo? Esta entrega é difícil, porque nós no fundo, queremos que aconteça o que nós queremos. Nós pedimos a Deus, entregamos a nossa vida a Deus, mas nós, no fundo, queremos que Ele faça o que nós queremos. Que nem sempre é o melhor para nós. Muitas vezes, aquilo que nos aflige, se for bem suportado, pode ser a causa de muitas alegrias no futuro. Quantas vezes nós já dissemos, quando me aconteceu isto, eu fiquei tão triste, eu pensei que não ia suportar, eu pensei, sofri tanto, mas hoje entendo que foi o melhor para mim. Ouvimos isto várias vezes. E a frase seguinte, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós sabemos que somos seres materiais, temos um corpo físico. O nosso corpo precisa de alimento, porque nós trabalhamos, nós auxiliamos, nós temos as nossas atividades. Mas será que Jesus quis dizer que somente o pão material? Não. Ele também quis dizer nesta frase a importância do nosso pão espiritual. Porque nós não somos só corpo, nós não somos só a parte física, nós somos o quê? Espírito. Não é? O alimento do espírito, e como nós podemos, portanto, ele refere-se aqui também ao alimento material, mas também ao alimento espiritual. Mas como é que nós podemos alimentar o nosso espírito? O nosso corpo alimentamos com alimentos. E o nosso espírito agora? Primeiramente, começamos por alimentá-lo através da prece. E também nós podemos alimentar o nosso espírito fazendo leituras edificantes, participando em estudos, fazendo trabalhos voluntários, no bem, porque no momento em que nós estamos doando algo de nós, nós também recebemos, nós já sabemos isso. E recebemos muitas mais energias positivas que nos alimentam. Nós, quando fazemos o bem, sentimos-nos bem, sentimos-nos felizes. Então é essa energia que alimenta o nosso espírito, que fortalece o nosso espírito, que dá saúde ao nosso espírito. Quantas vezes começamos uma tarefa doentes e quando acabamos já estamos bem. Já estamos bem, já não dói a cabeça, já não dói o corpo. Muitas vezes aquela preocupação que eu tinha quando fui, já nem me lembro mais. É verdade. Nós podemos então alimentar o nosso espírito praticando o afeto com as pessoas à nossa volta, dando um abraço sincero, um sorriso, um elogio sincero também. Às vezes receber um elogio também é bom, também nos ajuda a levantar a nossa moral. Quem não gosta de receber um elogio? Eu gosto. Ainda gostamos e devemos gostar. E a próxima frase é tão fácil de nós praticarmos. Parece. Eu disse aqui é fácil, mas em tom de perdoai as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nesta frase, Jesus disse-nos que todos nós somos devedores. E somos. Estamos habitando este planeta de provas e expiações. Todos devemos. Não importa o quê. O que interessa é que estamos aqui. Portanto, somos todos imperfeitos. Nós erramos e erramos mesmo sem querer. Se somos espíritos necessitados do perdão de Deus, por que não perdoar? Então, se nós somos devedores, só queremos que Ele nos perdoe, então e nós? Não perdoamos o nosso irmão? O nosso irmão erra como nós. E nós estamos rogando o perdão a Deus dos nossos atos. Por que não perdoar o irmão que está na mesma condição que a nossa? Às vezes, nós estamos ainda pior que esse irmão. Imaginemos que nós, ao reencarnar, ganhássemos uma bolsa de tecido, uma bolsa daquelas de tecido de alças longas, aquelas alças longas para usarmos a tiracolo. E ao ganharmos essa bolsa, nós recebíamos a seguinte orientação, que nós poderíamos colocar naquela bolsa pedras ou flores, ficando ao nosso critério escolher e nós reencarnamos. Muito bem, ganhamos aquela bolsa, podemos meter dentro daquela bolsa pedras ou flores e lá vimos nós para a Terra. Os anos vão-se passando e nós vamos colocando nesta bolsa as pedras. Chega a uma certa altura, quando a bolsa vai ficando cheia de pedras, nós vamos nos sentir mal. Sentimos-nos mal porque aquela bolsa começa a causar-nos dor nas nossas costas, começa a causar-nos dor nas nossas pernas, nós sentimos-nos presos, o nosso semblante, em função daquelas dores, passa a ser um semblante triste, não conseguimos caminhar livremente, porque andamos pesados, sentimos-nos literalmente presos e aí resolvemos então aliviar aquele peso e começamos a tirar aquelas pedras. Já está demasiado pesada, começamos a tirar aquelas pedras e conforme vamos tirando aquelas pedras, nós vemos que as nossas dores vão melhorando e nós já podemos caminhar com mais facilidade. E quando resolvemos tirar tudo e começamos a colocar naquela bolsa flores, nós vemos que, além de serem mais leves, a nossa bolsa fica mais bonita. E nós conseguimos correr, pular, dançar, saltitar. E o que significa? Pronto, isto é um facto. Agora vamos ver o que é que significam as pedras. Todas aquelas pedras que nós fomos metendo na nossa bolsa são as mágoas, as pedras são os não perdões que nós vamos acumulando na nossa vida. Porque a falta de perdão adoece-nos, adoece o nosso corpo físico e adoece a nossa mente. Se nós formos pessoas muito sentidas, muito porque pensamos que aquele fez-me mal, eu vou sentir-me, eu vou ficar zangado, eu não quero mais nada com ele, eu vou construindo uma pessoa dentro de mim austera. E eu tenho que pensar assim, ele errou, mas eu tenho que ficar presa ao erro que ele fez? Eu não, eu tenho que me libertar daquele erro. Aquele irmão vai ter que aprender por si. Agora, ele não me vai manter preso a mim. E então, tudo isso nos adoece, essas pedras. Então, nós sabemos que é difícil, nós sabemos que exige um esforço, mas é uma escolha nossa. Quando nós perdoamos, nós colocamos a fé em Deus em ação, acreditando que se Deus é justo,
A causa do nosso sofrimento também é justa. E que talvez aquele que me prejudicou foi prejudicado por mim em outras circunstâncias. Ninguém é vítima de ninguém. Nós somos vítimas de nós próprios. Nós somos os herdeiros das nossas obras e ninguém é vítima de ninguém. Próxima frase. Não nos deixeis cair em tentação. Quando nós pronunciamos esta frase, nós pensamos assim: a tentação é algo que está no mundo e que vem até nós para nos tirar a paz. Mas Jesus ensina-nos aqui que a tentação existe dentro de nós. A tentação procura-nos seguindo os sentimentos que trazemos no nosso íntimo. Vamos dar aqui um pequeno exemplo. Imaginemos um grupo de pessoas que se dirigem a uma pastelaria e que nesse grupo, em 7, 6 não fumam e nunca apreciaram cigarro. E um tinha acabado de deixar de fumar. Ao chegarem àquele local, sentam-se numa mesa, pedem o lanche e quando veem que na mesa ao lado existe uma pessoa que fuma. Aqueles 6 que não fumam vão sentir-se incomodados pelo cheiro, mas aquele que acabara de deixar de fumar vai ficar muito mais incomodado. Porquê? Porque ele vai ficar com vontade de fumar. E a tentação será para ele e não para os outros. Se eu não fumo, aquele cheiro é capaz de intervir, mas passando o cheiro eu não me vou sentir incomodada, não me vai apetecer, eu não fumo. Mas se eu estou ali, tendo deixado de fumar há pouco tempo, eu olho para aquele cigarro, aquela tentação interior, vai mexer muito comigo. Eu quero um cigarro. E isto acontece connosco. Eu lembro-me, eu era fumador. Por isso é que eu também dei este exemplo. Quando eu fiquei grávida, eu pensei assim, agora não posso fumar, não posso beber café, não posso fazer nada disto. Isto há 34 anos. E eu andava completamente. Para já tenho tensões baixíssimas, andava sempre tonta. Por isso é que eu tomava café e tomo café. Mas o cigarrinho era uma coisa que eu tinha que fumar um cigarrinho. E quando fiquei grávida, fui. E quando o dia de eu vir à consulta, que era aqui em Coimbra, a minha médica trabalhava num prédio em que por baixo era café, pastelaria. Eu entrava sempre lá tomar café. E eu via as pessoas a fumar. Na altura ainda fumavam dentro dos cafés. E eu olhava para aquele cigarro. Eu olhava, seguia tudo o que a pessoa fazia. Meu Deus do céu! Um dia disse à médica, doutora, porque ela tinha a minha ficha, e ela dizia assim, credo, fuma um cigarro, não lhe faz mal nenhum. E ela até me dizia, até 5 cigarros, não lhe faz mal nenhum. Faz-lhe pior essa ansiedade que traz do que fumar o cigarro. Porquê? Porque ela também era fumadora. Por isso é que ela me estava a dar aquele conselho brilhante. E eu, aí está, a fragilidade. Então, se não faz mal, olha, posso fumar um de manhã, posso fumar um à hora de almoço, posso fumar um ao lanche e um à noite. Olha, em vez de ser 5, são 4. Porque também tinha um fumador em casa, marido. E não era fácil. Até que a gravidez foi andando e, por incrível que pareça, cada vez que eu ia meter o cigarro à boca, eu sentia assim um pontapé. Eu digo assim, isto não pode ser.
Não pode ser. E comecei, já frequentava, já ouvia muita coisa na altura, há 34 anos. E eu deixei de fumar assim. Porque à medida quando eu ia tentar fumar um cigarro, porque não me fazia mal, porque a médica diz que me fazia pior o eu fumar do que a ansiedade que estava a fazer ao bebê, e eu disse, pronto, eu não quero fazer mal ao bebê. E aí o pontapé dela vinha. E parei de fumar assim. Parou. Ainda hoje tenho uma filha anti-tabaco, que vos posso dizer que massacra a cabeça ao pai. Porque ainda fuma. Por isso, as tentações, isto foi um à parte, as tentações estão dentro de nós. Portanto, tentação para uns não significa tentação para outros. Há vários tipos de tentação, porque é o reconhecimento de que o mal existe dentro de nós e é do coração que partem, nós sabemos, todas as más inclinações. E a última frase, livra-nos de todo o mal, significa que se nós queremos ser protegidos e não ser atingidos pelo mal, nós desejamos acertar, desejamos não errar. Significa que, para merecermos a proteção divina, nós devemos cumprir com as leis morais e materiais. Um outro exemplo. Imaginemos que nós vamos aproveitar o feriado, o próximo feriado, e vamos com a nossa família para a praia. Agora já está o tempo bom. O que seria necessário? Fazermos revisão ao carro. Se a praia estivesse longe, fosse longe, teríamos que preparar o carro, pensar se o carro estaria em condições de fazer aquela viagem, respeitarmos as regras de trânsito. Tudo isto são protocolos, são proformes que nós temos que pensar. Se vamos iniciar viagem, nós temos que pensar em tudo. Não podemos fazer as coisas em cima do joelho. Chega o dia da viagem e nós não fomos verificar o carro, se os pneus estavam bons, se tinham ar, não fomos ver nada disso. Nada. Saímos em viagem a uma alta velocidade e com excesso de bagagem no carro. E quando entramos, dizemos assim, Senhor, livra-nos de todo o mal, ajuda-nos na nossa viagem. Nós estamos procurando o mal com estas atitudes, porque nós estamos violando as leis humanas, não é? As leis humanas. E talvez as de Deus também. Pois, pela nossa imprudência, nós podemos causar um acidente e que prejudique o nosso próximo. Portanto, nós temos que fazer a nossa parte. Deus vai livrar-nos do mal com toda a certeza, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que vigiar, temos que cuidar, observar as nossas obrigações e os nossos deveres. E Jesus, nessa frase, também nos diz que não é só o mal que está lá fora, é o mal que está dentro de nós. É um complemento da frase anterior. Porque se a tentação ainda existe dentro de nós, a tentação significa a fraqueza. A tentação significa também que o mal também existe. Então, podemos ver a profundidade destas 8 frases ditas por Jesus há mais de 2000 anos. E ainda que estes foram alguns dos ensinamentos que nós extraímos daqui. Nestas 4 primeiras frases que eu referi, nós percebemos que Jesus ensina-nos aqui a grandeza de Deus, a paternidade de Deus, quando nós dizemos Pai Nosso, estamos reconhecendo Deus como nosso Pai. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino.
Reconhecimento aqui da grandeza de Deus e a fé nesta frase: seja feita a vossa vontade. E nas frases seguintes significa o reconhecimento do quê? Das nossas necessidades materiais, de alimento, e necessidades morais, de alimentarmos-nos espiritualmente. E também o reconhecimento das nossas imperfeições. Estas 4 frases remetem-nos ao homem humilde que reconhece os seus defeitos. E se nós lembrarmos de Jesus, sabemos que ele foi o maior exemplo de humildade. Que nós então possamos usar a prece como um medicamento, uma terapia, e que as nossas preces possam ser, acima de tudo, ser acompanhadas de atitudes transformadoras em nossas vidas. Muita paz para todos.